Isaías capítulo 49, versículo seguinte: ouve-me, ilhas, escutai-vos, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, e desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Amém? Poder sentar. O texto de Isaías, ele traz uma expressão que eu considero extremamente importante, quando nós vamos falar de chamado. E para mim esse é o primeiro aspecto da chamada. Quando eu anotei aqui, eu coloquei da seguinte forma: o chamado vem antes. Isaías diz que o Senhor o chamou desde o ventre. Isso quer dizer, irmãos, que antes de qualquer coisa, sabe, Maria do Carmo? Antes de Isaías ter sido criticado, antes dele fazer amizades, antes dele ouvir qualquer palavra de ânimo ou desânimo, Deus já havia o chamado. O chamado já estava sobre ele antes mesmo que a mãe dele o visse. O chamado já estava lá. E o primeiro aspecto que eu considero da chamada, e eu preciso colocar algumas coisas aqui, eu vou colocar de uma forma bem simples, eu prometo que vou ser bem simples e sucinto, mas eu preciso que você me preste a sua atenção por alguns momentos. É que a primeira coisa e que marca uma chamada, e todos aqui têm uma chamada, isso é um ponto sem talvez e sem porém. Por mais que você possa estar aqui, eu acredito que não é a ausência da chamada, mas na verdade a incapacidade de reconhecê-la é que tem feito muitas pessoas não crescerem no reino de Deus. Então eu quero dizer para você que não é que você não tem uma chamada, é que talvez você não está sendo capaz de reconhecer essa chamada, porque todos temos uma chamada. E essa chamada, ela antecede qualquer outra palavra sobre nós. A chamada, ela antecede qualquer escolha profissional, qualquer escolha familiar. A Bíblia diz que antes que a própria mãe o visse, Deus já viu o chamado. Isso quer dizer, Gabriel, que antes de qualquer coisa, e qualquer escolha que você tenha feito, e qualquer ensino que você tenha recebido, qualquer influência que tenha sido feita a você, antes de qualquer dessas coisas, o chamado do Senhor já estava lá. E a pergunta que eu me faço quando eu leio textos como esse é: por que o chamado vem antes? Porque na verdade é por causa do chamado que nós nascemos. Algumas pessoas, elas por não entender a Bíblia, elas acham que Deus, ele então cria as pessoas, o Wesley, e aí ele cria alguém, ele cria o Wesley, e aí esse homem Zarrão nasce e cresce, e um dia Deus fala assim: eu preciso fazer alguma coisa com esse camarada. E aí então, de repente, Deus começa a pensar no que ele vai fazer com a sua vida. E aí um belo dia você está numa vigília, você está num culto como esse, e Deus dá uma palavra para você, que Deus tem um propósito na sua vida, que Deus tem um chamado, que você vai às nações. E aí a pessoa, ela para e pensa o seguinte: Deus acabou de me descobrir e acabou de dar alguma coisa para a minha vida, uma chamada para a minha vida. E a cabeça de alguns distraídos, sabe, família, eles acham que a chamada dele acabou de acontecer ali. Na cabeça deles, meu carro, eles passaram toda a vida dele até esse momento sem nenhuma chamada, e a partir desse momento Deus acabou de chamá-lo para algo, mas na verdade não é isso. Na verdade, o fato de todos estarem aqui é a prova da sua chamada. É simples assim. Pastor, como você pode afirmar que eu tenho uma chamada? Você nasceu. O fato de você ter nascido prova que você tem uma chamada, porque Deus não cria nada sem propósito. É simples assim. Quantos aqui nasceram? Digam amém. Amém. Pronto, essa é a prova do seu propósito, porque Deus não cria nada sem propósito. Tudo que Deus cria com propósito. E a razão toda nossa é: Deus nos chama antes de nós nascermos. Então Deus já tem algo para você antes de você ter nascido. Mas Deus só profetizou na minha vida numa vigília 2 meses atrás. Ele te fez saber agora, mas a sua chamada foi antes de você nascer.
Esse é o ponto. Então eu posso afirmar com muita certeza e convicção que todos que aqui estão têm uma chamada. Deus só trouxe você à existência porque Ele tem algo de importante para fazer na sua vida. E baseado naquilo que eu estudei sobre chamada, eu ainda te faço uma afirmativa ainda mais séria. Eu quero dizer para você que Deus só fez você nascer nesse tempo, nessa época, nesse momento, porque você é resposta de Deus para a necessidade desta época e desse tempo. Porque para cada tempo bíblico havia uma chamada e um propósito diferente para aqueles que Deus escolhia. Cada pessoa bíblica, cada personagem bíblico nasceu exatamente na época e no momento que Deus precisava daquele tipo de homem e daquele tipo de mulher. Nós não entendemos isso porque nós achamos que Deus vai fazendo as coisas e depois vai descobrindo o propósito delas. Não. Cada grande homem de Deus, cada grande mulher de Deus nasceu exatamente quando tinha que nascer, porque ele era a resposta de Deus para aquela época, para aquela geração, para aquela nação, para aquele momento. Então isso me faz ter uma convicção, que você só está aqui e só nasceu nessa geração, porque essa geração precisa de algo que Deus colocou em você. Mas eu quero começar a trazer alguns aspectos. E o primeiro aspecto da chamada é que a chamada vem antes de tudo. A chamada é a razão pela qual nós nascemos. Ela vem antes do nosso nascimento. Ela vem antes de qualquer orientação, qualquer discipulado, qualquer palavra de crítica. Porque é interessante que é mais fácil acreditar nas palavras que desmerecem a gente do que naquelas que valorizam. Então é mais fácil acreditar naqueles que dizem que você não tem valor do que acreditar que Deus já deu valor a você antes que você tivesse nascido. Mas vamos colocar aqui os aspectos da chamada então. As chamadas, elas são diferentes para cada época. Cada época Deus tinha uma missão para a humanidade diferente, e Ele tinha um aspecto diferente de chamada. Eu quero dar a vocês o exemplo, por exemplo, de Gênesis. Eu vou dar aqui o exemplo da chamada em Gênesis, para que a gente consiga entender alguns aspectos do que é uma chamada bíblica. Vamos lá. No Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, se você não quiser ler, eu vou ler para você. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 21, 28 diz o seguinte, fazendo menção ao homem, a criação do homem. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus falando sobre o homem. E a Bíblia diz que Deus agora cria o homem. Acompanha comigo aqui um momento para não se perder. Gênesis 1, 28 diz que Deus cria o homem, e Deus diz: se multipliquem, encham a terra, dominem sobre ela. Ótimo. Quantos entenderam? Digam amém. Amém? Muito bem. Deus agora cria o homem. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, logo fez ele alma vivente. Ei, mas espera aí, em Gênesis 1, 28, Deus está fazendo o homem, e deu a ele uma ordem: multiplique, domine, governe, encha a terra. Aí agora em Gênesis 2, 7, Deus está dizendo: e Deus toma o homem do pó, e então faz o homem, e então sopra na sua narina, e então ele se torna alma vivente. Tem uma contradição aqui, pastor, porque lá atrás diz que criou, mas ele acabou de criar um homem em Gênesis 2, 7. Sim, porque a chamada vem antes do nascimento. Deus primeiro pensa no homem, pensa no que queria para ele, pensa no que o homem seria, pensa no que o homem faria, pensa na autoridade que ele precisaria para viver o que Deus tinha para ele. E então Deus prepara tudo isso antes. E então quando o homem já tem uma missão, ele já tem um propósito, ele já tem o que fazer, e ele já tem o que é necessário para fazer, Deus diz: pronto, agora eu vou fazer ele. Meu Deus.
Porque a Bíblia diz que primeiro Deus olha para você. Primeiro Deus diz: eu tenho uma missão para você, Alair. Alair, você vai fazer. Alair, você vai realizar. Alair, você vai. Alair, você fará grandes coisas. E aí só depois que Deus dá a missão a ele, Deus fala: agora você vai nascer, Alair. Porque primeiro Deus chama, depois Deus põe na existência. E agora Deus forma o homem do pó. Quando estão me acompanhando, amém? Amém. Então Deus agora tem um homem dentro de si. E o homem já tem uma missão, porque Deus não chama nada sem propósito. Então, antes de tornar o homem alma vivente, antes de colocar o homem na carne, Deus primeiro tem que dar um propósito a ele. Porque mais importante do que tornar o alma vivente é dar um propósito para essa alma. Aí Deus agora forma o homem. Deus sopra nas suas narinas. O homem começa a andar. O homem tem vida. Aquele boneco de barro está lá agora no paraíso, andando. E Deus agora tem aquele ser vivente com uma missão. E aí em Gênesis 2:7 Deus faz o boneco de barro e dá vida a ele. Mas aí em 2:17, 2:18, 17 um pouco antes aí. Em 2:18 Deus olha para ele e diz: peraí, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus diz: vou fazer para ele uma companheira. Não. Vou fazer para ele uma companhia. Não. Vou fazer alguém para que ele tenha com quem passear. Não. Porque o problema de Adão não era solidão. Não entendi, pastor. Onde é que você está querendo chegar? Vou explicar para você. O homem está andando pelo paraíso. E Deus agora olha para ele e fala: eu criei esse camarada com propósito. Eu criei esse cara com objetivo. Quando eu idealizei ele, eu idealizei esse cara para encher a terra, para dominar sobre ela, para que essa terra seja dominada por ele e cheia por ele. Só que ele, sozinho como está, não vai realizar a missão que eu elaborei para ele. Então eu vou fazer alguém que vai ajudá-lo a cumprir a missão para a qual eu criei. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus não fez para ele uma pessoa para ele ir para o cinema. Porque o problema de Adão não era companhia, porque Deus descia todas as tardes e fazia companhia para ele. Adão não estava só como companhia, Adão estava só na realização do seu propósito. Deus agora disse: eu vou dar alguém a você, Adão, que vai dar a você condição de cumprir o propósito para o qual eu te chamei. Quando Deus cria o homem, Deus pega toda a humanidade e põe nele. Porque o propósito de Adão era encher a terra. E se ele tinha que encher a terra, Deus tinha que dar capacidade de encher a terra. Porque Deus não é um Deus louco. Deus não dá a nós missões que não somos capazes de cumprir. Então quando Deus nos chama, Ele coloca em nós tudo que é necessário para que essa missão se cumpra. Então eu estou falando com pessoas aqui que se sentem incapazes de cumprir uma missão, que se sentem um ninguém. Mas a grande verdade é que se Deus te chamou, tudo que você precisa para cumprir o seu chamado, Ele já colocou em você. Para quê? Para que você não tenha desculpa de dizer: eu não sou capaz de fazer o que Deus me deu. Deus disse: não, Adão, eu coloquei tudo em você, toda a humanidade já está em você. O que você precisa agora é de alguém que dê a você a capacidade de colocar essa humanidade para fora. Eu te dei a semente, agora estou te dando a incubadora. Enche a terra. Nós menosprezamos a Bíblia quando entendemos ela superficialmente. E tem pessoas que pregam que Deus fez uma companhia para Adão. Isso é resumir e relevar a importância da mulher a um nível muito pequeno. A mulher não é uma companhia. Uma mulher era metade da missão dele para o cumprimento. Sem ela, ele não conseguiria cumprir a missão que foi dada a ele. Porque Deus deu uma ajudadora, alguém que daria a ele condição de cumprir o seu chamado. Duas lições me saem daqui. Duas lições eu tiro desse primeiro texto. A primeira lição que eu tiro é que Deus nos chama antes. Antes de tudo, Deus nos chama, e que a chamada é razão do nosso nascimento. É a primeira coisa que eu tenho.
que eu tiro desse texto? Porque Deus chama Adão, Deus forma Adão, então depois Deus cria Adão. Um dia Deus te formou, um dia Deus idealizou você. Isso é muito importante, porque nós temos uma geração de pessoas feridas, pessoas com baixa autoestima, pessoas que não se sentem importantes, pessoas que realmente acham que a opinião dos outros é bem-vinda, que elas são realmente o que a mãe e o pai diz, pessoas que realmente se sentem pequenas porque as pessoas são capazes de reconhecer o seu próprio valor. Só que eu quero dizer para você que a incapacidade das pessoas de reconhecer quem você é não diminui o valor que você tem, porque esse valor vem de Deus e não das pessoas. O seu valor não está nos elogios que as pessoas fazem para você, porque ninguém é capaz de reconhecer a criação muito melhor que o próprio Criador. É triste uma geração que precisa ser curada das suas incapacidades, dos seus credos de incapacidade. Porque tem pessoas que estão na igreja todo tempo de braços cruzados e diminuindo, e achando: eu não sou capaz, eu não posso, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou de uma casa pequena, eu sou de lugar nenhum, eu sou de uma casa pobre, eu sou de uma família pobre, eu não tenho estudo, eu não sei falar, e as pessoas vão apresentando todas essas coisas. Sabe que a coisa mais triste? Ou até mais surpreendente? Sabe que a coisa mais surpreendente, Wesley, para mim? É alguém que tenta surpreender Deus com coisas que Deus sabia antes que a pessoa nascesse. Quantos aqui acreditam realmente que Deus erra? Tem alguém aqui que tem a coragem de dizer assim: não, Deus erra? Alguém? Então todos concordam comigo que Deus não erra, amém? Amém. Não, todos aqui concordam comigo que Deus não erra, amém? Amém. O que ele errou com você? Porque tem pessoas que acham que Deus errou com elas. Errou na hora de colocar na família, errou na hora de colocar no bairro, errou na hora de fazer o cabelo, errou na hora de dar o tamanho, errou na hora de fazer o nariz, errou. Eu estou errando, pastor, eu sou o rascunho de Deus. Deus me rascunhou, fez errado, depois eu vi nada bonito, mas eu sou só o rascunho. Tem pessoas que apresentam para Deus essas coisas, essas mazelas, como se Deus errasse. Ah não, eu não posso ser uma grande pessoa em Deus, porque Deus errou me colocando nessa família, com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, então eu sou o resultado de uma família disfuncional, e por isso eu não posso ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Então Deus errou. Agora, se nós entendermos que a chamada vem antes, se nós entendermos isso é cura para você, isso é uma resposta de Deus para suas perguntas e questionamentos. Se nós agora damos um passo para trás e entendemos que a chamada vem antes, se nós damos um passo para trás e entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que todas as coisas estão no controle da vontade soberana dele, se você dar um passo para trás e entender que Deus te chamou desde o ventre, você vai entender que Deus te colocou aonde você deve estar, para ser preparado para o que Ele precisa que você faça. Porque se fosse assim, José ia dizer: eu não posso ser um grande homem. José ia dizer: mas eu não posso ser aquela pessoa que Deus me revelou em sonhos. Por que não, José? Porque eu sou de uma família disfuncional. Eu sou de uma família onde meus irmãos tentaram me matar e depois me venderam. Eu sou de uma família que meus irmãos tiveram tanta raiva de mim que eles me jogaram para estranhos e levaram embora, não quiseram saber se eu estava vivo ou morto. Eu sou de uma família totalmente quebrada e destruída, então eu não posso ser um grande homem de Deus. Aí a grandeza de Deus diz: não, José, fique tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Você está exatamente onde eu quis que você estivesse, para você ocupar a função que eu quero que você ocupe, e para você estar preparado para aquilo que eu quero que você faça. Quando nós começamos a entender a nossa chamada, irmãos, nós começamos a entender os nossos processos. Olha aqui para mim. Quando nós começamos a entender a nossa chamada, você começa a entender os seus processos, porque os seus processos têm a ver com a sua chamada. Tem muita gente que está questionando Deus: Deus, por que eu? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que comigo? Por causa do seu chamado. Talvez você fique perguntando: mas Deus, tem que ter um motivo para ser comigo, tem que ter um motivo para ser sempre comigo, tem que ter um motivo para ser na minha casa. Tem a sua chamada.
a sua chamada. E para cada época, essa chamada vai mudando. Porque o que Deus vai precisando em cada geração é diferente. A chamada muda, os desafios mudam e o propósito muda. Agora, por exemplo, nós temos Moisés. Escute bem aqui. Diferente de Adão, nós temos um outro momento, um novo momento. E agora Deus não precisa mais encher a terra. Deus não está precisando agora de um casal para povoar uma humanidade. Deus agora tem uma nação escravizada. E Deus precisa levantar alguém para libertar uma nação. Então é uma nova fase, é um novo propósito, é uma nova missão e é um novo homem. Deus não precisa agora de um homem com as características de Adão. Deus precisa agora de um homem com as características de Moisés. Porque os tempos mudam e as chamadas também mudam. Deus agora não precisa agora de alguém para povoar a terra. Deus precisa de alguém para conduzir um povo. E aqui vem um segredo. Quantos querem ouvir um segredo? Digam amém. Amém. O povo gosta, né? Então não conte a ninguém, é segredo. Pronto, agora todo mundo vai chegar em casa e postar no Insta agora, só porque é segredo. Deus agora precisa de um libertador, mas na verdade muito mais que um libertador. Deus precisa agora de um formador de nações. O povo de Israel agora precisa ser liberto. Só que nós temos agora uma nação de escravos. Não é um povo qualquer, é uma nação de escravos. E Deus tem que transformar aquela nação de escravos em uma nação propriamente dita. E Deus agora vai eleger um homem. Deus agora vai chamar Moisés para fazer isso. E Deus agora tem uma chamada diferente da de Adão. Porque o que ele precisava era diferente. Então Deus agora pega um menino que escapa pelo rio, coloca ele dentro do palácio, para ser criado por uma princesa, para ter a melhor educação que qualquer pessoa naquela época poderia ter, para aprender sobre as maiores estratégias, leis que alguém poderia aprender. Se havia um lugar privilegiado para aprender e para se preparar, era onde Moisés estava. E agora aquele menino, ele é preparado, ele faz uma faculdade na vida, ele é preparado para o governo de uma nação. Quando aquele menino está pronto, Deus agora o chama e fala: pronto, agora eu vou dar a você autoridade para libertar o meu povo, mas só porque agora você já tem o que é necessário para conduzir e transformá-lo numa nação. Os nossos processos nos preparam para a nossa chamada. Eu vou repetir de novo, porque tem algumas pessoas que ficam questionando Deus pela sua chamada, ou questionando Deus pelas suas dificuldades, e não entendem que é parte da sua chamada. Imagina que você diz assim: nossa, coitado de Moisés colocado no rio, aí agora vai para lá, porque a mãe dele e tal. Não, era necessário que ele agora passasse por tudo isso, porque de outra forma ele não teria a capacidade que Deus precisava que ele tivesse para realizar a missão que Deus daria. Então o processo que Moisés vive é o processo que ele tinha que passar para viver a chamada que Deus tinha para a vida dele. Adão tem um processo, Moisés tem outro processo, José tem outro processo, Davi tem outro processo, porque cada momento era um tipo de homem diferente, então era um processo diferente, porque era uma chamada diferente. Pastor, o que você quer dizer com isso? Vou dizer o seguinte: para de olhar a dificuldade dos outros, porque cada um vive o seu processo, porque tem uma chamada diferente. Mas por que o fulano não passa por isso? Porque o fulano não tem a mesma chamada que você, e Deus não vai usá-lo no mesmo lugar que você, e ele não vai ser feito do mesmo jeito que você foi feito. Por que eu tenho que ser lançado num rio, Deus? Porque a sua chamada pede isso, porque esse rio vai te levar para onde eu quero você. Mas Deus, por que eu tenho que ser lançado na cova e vendido pelos meus irmãos? Porque onde eu preciso de você, você só vai pela essa cova. Então respeite o processo, porque eu quero te usar lá na frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o seu processo? Olha aqui para mim.
Pense, qual tem sido o seu processo? Sabe a coisa mais estranha? É que nós, todo o tempo, estamos dizendo para Deus que nós queremos que Ele faça a vontade dEle em nós, mas não queremos entender como Ele faz essas coisas em nós. Nós achamos que Deus Ele vai usar a nossa vida em casa, comendo pipoca e assistindo Netflix. Aí eu sento no sofá, coloco o pé no pegado do mundo lá na mesinha de centro, estouro uma pipoca e falo assim: Deus, me usa, faz de mim o que o Senhor quiser. Fala assim: pode, mas então o processo para você chegar onde eu quero vai passar por uma cova, vai passar por uma cova de leões. Ah, não, o processo para você vai passar por uma fornalha de fogo ardente. Ah, não, no seu caso, o seu processo é que você vai ser vendido pelos seus irmãos, e eu preciso preparar o seu caráter, e na sua jornada você vai ser traído, na sua jornada você vai ser acusado injustamente, na sua jornada você vai ser lançado na prisão, mas fique tranquilo, aonde eu te colocar, eu vou te ensinar a prosperar, aonde eu te colocar, eu vou te ensinar a administrar, porque quando eu te colocar no lugar de honra, você vai estar pronto, porque para cada chamada é um processo. É bonito dar glória a Deus agora, difícil é você parar de reclamar do seu processo, porque esse processo que vai levar onde você quer, porque Deus precisa de pessoas diferentes, porque os processos são diferentes. Deus vai nos forjando em cada processo para dar a nós as características necessárias para cada lugar. Nós não somos, irmãos, peças feitas por máquina em série. Deus, Ele é um Deus pessoal e nos trata individualmente e respeita o processo de cada um. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Deus nos chama antes. Eu entendi, pastor, eu entendi Adão, eu entendi Moisés, eu entendi José, eu entendi tudo isso, mas eu não estou no tempo de Moisés, eu não estou no tempo de José, eu não estou no tempo de Adão. Nós estamos vivendo agora. E como isso funciona hoje? Pois bem, hoje nós não precisamos de libertadores, hoje nós não precisamos de multiplicadores, embora tenha algumas famílias que o povo ainda está nesse multiplicar e encher a terra, estão ainda nessa pegada do Adão. Mas não era, irmãos, essa fase já passou, essa época aí do multiplicar, encher a terra já foi, nós temos uma outra fase já. Mas nós temos, então nós não precisamos de libertadores, nós não precisamos hoje de condutores. Então, pastor, qual é a época que nós vivemos? Que tipo de homem Deus precisa nesse tempo? Que tipo de mulher Deus precisa nesse tempo? Então eu vou dizer para você, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que nós somos chamados a ganhar almas, a ser igreja, a cuidar de pessoas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo de multiplicadores, de libertadores, de cuidadores. Não, nós temos de pessoas que cuidem de gente, que ganhem alma. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. É nisso que Deus agora está formando. E aí quando eu penso naquela pergunta, ele disse: tá, e qual é a minha chamada, pastor? O senhor consegue explicar para que eu entenda? Sim, eu vou te explicar. Então eu vou definir isso em duas linhas. Primeira linha, a missão. A missão da igreja é ganhar almas. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Pronto, a missão da igreja é ganhar almas, é cuidar de pessoas. Tá, e qual é o meu chamado? O seu chamado é tudo que Deus te chamou para fazer, para dar conselhos à igreja de realizar a missão dela. É assim. Então a igreja tem uma missão. A igreja foi chamada para ganhar almas. E qual é a minha chamada? A sua chamada é o que Deus deu a você de capacidade para completar a igreja e dar à igreja condições de cumprir a missão dela. Isso é o seu chamado. Aquilo que Deus colocou em você, que Deus deu a você que não deu mais ninguém, que Ele confiou a você que não confiou a mim. Essa é a sua chamada. É aquilo que Deus vai usar você para fazer, é que eu não vou fazer. Mas quando nós fizermos aquilo que fomos chamados para fazer, a igreja cresce cumprindo a missão dela.
Isso é o chamado. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quando nós começamos a entender isso, Wesley, nós paramos de nos sentir isolados, pequenos, sem valor, sem importância, porque nós começamos a entender que não há grandes e pequenos no reino, assim peças que completam essa grande obra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o dedo mais importante da sua mão? Qual é o dedo mais importante da sua mão? Alguém vai falar que é um indicador, polegar? Tá, e qual é o que tem menos valor? Qual é o dedo que tem menos valor na sua mão? O mindinho? Pega uma faca lá. O Gabriel falou que o mindinho dele não tem importância. Vamos tirar agora, porque já que não tem importância, não tem valor, vamos tirar. Só que a grande verdade é o seguinte: se ele tirar o mindinho, a mão dele nunca mais vai ter a mesma força para segurar nada. Pode ter certeza disso. Experimente segurar as coisas firmemente sem mindinho. Sabe por quê? Porque foi o que os irmãos falaram aqui. Não há mais importante ou menos importância. Cada um tem a sua importância no reino. Não há membros no corpo que não tenham valor. Não há membros no corpo que não tenham chamada. Não há membros no corpo que possam ser desprezados. Não há membros no corpo que possam ser tirados. Não há membro no corpo que não tenha valor. Se você não tem importância, não, você não faz falta. Não pode tirar você que não vai ter problema. Não pode tirar você que não vai parar. Não existe isso no reino de Deus. A diferença é que existem membros que não descobriram o seu valor. Isso acontece. Existem pessoas que não entenderam para o que foram chamadas, não entenderam o valor que tem no reino, não entenderam o valor que tem na obra de Deus. Isso existe. Existem membros que não sabem o seu valor. Isso não quer dizer que não tenham, quer dizer que não descobriram. É diferente. Porque todos aqui têm o seu valor, todos aqui têm o seu propósito, todos aqui têm a sua razão. A chamada é tão importante que eu quero falar sobre outro aspecto aqui, muito importante sobre a chamada. Eu não vou me prolongar, isso aqui já é o último ponto. A chamada é tão importante que muitas pessoas aqui, eu quero responder uma outra dúvida, uma outra reclamação, um outro questionamento, sabe, Rafael, que as pessoas fazem e que o Espírito Santo vai colocando no coração da gente quando a gente escreve essas mensagens. Porque às vezes você não sabe nem como perguntar para alguém, né? Isso que você fala assim, tem que ir lá e responder para você. Então eu quero responder de uma outra pergunta que envolve um chamado. Porque tem pessoas que ficam questionando Deus porque as coisas não dão certo na vida delas, sabe, Léo? Sabe, Léo? Tem gente que fica reclamando por que não avança, por que não realiza, por que não conquista, por que não cresce. Mas Deus, por que o outro cresce, eu não cresço, por que o outro faz, eu não faço, por que meus projetos não vão para frente, por que eu não avanço, por que eu me esforço, e eu fico patinando e as coisas não crescem, não evoluem, eu não vou para frente, eu não realizo. Se for você, vai entendendo aí, vai dando glória que Deus vai responder a sua pergunta. E aí você fica dizendo, por que eu não avanço? E a resposta para a sua pergunta está na sua chamada. Então a primeira pergunta que eu respondo aqui, Gabriel, é por que alguns sofrem e reclamam do seu sofrimento? Eles sofrem e reclamam do seu sofrimento porque não entendem a sua chamada. Porque se entendesse a chamada, entenderiam o processo. E se entendesse o processo, para de reclamar pelo que passa. Não dá para Moisés reclamar do rio. Não dá para José reclamar da cobra. O problema é que nós queremos ser usados pelos grandes. Nós queríamos ser usados como os grandes homens de Deus, mas devemos passar pelos mesmos processos. Né? Eu quero que o quarto homem da fornalha esteja aqui. Tá, então cai dentro do fogo, filho. Não, esquece esse negócio. Você quer o livramento, mas não quer a cobra. Você quer o anjo, mas não quer o fogo. Então não existe. Não existe ter a mesma unção sem passar pelo mesmo processo. Eu queria que Deus me usasse poderosamente, como foi os homens da Bíblia. Então eu entendi, cada um teve o seu processo. Dá pronto para o seu. Se você passar pelo seu, Deus faz também. E Deus realiza, porque a chamada vem no final do processo. Lá no final do seu processo está a sua realização.
Então a primeira pergunta que eu respondi a algumas pessoas aqui é: por que a gente sofre? Sofre por causa do processo. Quando você começar a entender isso, você vai pelo menos questionar Deus menos e vai passar mais rápido pelo processo. Porque o processo dói menos quando a gente aceita. Deus, é isso aí, então bora. Bora, porque eu quero passar por isso. A segunda coisa é que alguns não avançam. Por que alguns não estão falando isso? E aqui eu quero espiritualizar uma coisa aqui. Eu quero responder, não é sobre ministério apenas, eu quero responder sobre tudo na sua vida. Existem pessoas que têm áreas da sua vida que estão travadas, estão bloqueadas, não estão dando certo, seus projetos não avançam na sua vida profissional, estudantil, secular, sentimental, está tudo travado lá e você fala: por que eu não dou certo? Por causa da sua chamada. Pastor, eu quero dizer então que eu não encontrei uma pessoa para a minha vida por causa do meu chamado? Você quer dizer que a minha vida profissional, estou batendo cabeça na minha vida profissional por causa do meu chamado? É o meu processo? Não, é as suas escolhas. Porque o processo, a chamada, ela é tão importante para a nossa vida que ela deve permear e ser o ponto de decisão de todas as nossas escolhas. Porque tudo que eu decido fora da minha chamada, eu vou contra a direção de Deus para mim. Está cheio de gente, Jonas aqui na igreja, não por querer, mas por não entender a chamada, lutando com Deus, indo numa direção oposta para aquilo que Deus o fez nascer, e não entendendo isso ainda, porque estão tomando decisões pelos sentimentos errados, decidindo a sua vida por coisas erradas, pelo padrão errado. Porque as decisões da nossa vida devem ser baseadas pela nossa chamada, porque ela que dá razão à nossa existência. Tudo que nós fazemos fora da nossa chamada, nós vamos na direção oposta a Deus e aos propósitos dele para nós. Isso em todas as áreas da nossa vida. É estranho, mas é verdade. Vou dar um exemplo. O povo aí que está querendo casar, está namorando, que vai namorar. Nós não éramos orientados em relação a isso. A gente tinha um vago entendimento, a gente era meio intuitivo. Mas quando a gente vai escolher alguém para viver, para dividir a vida, para dividir o nosso ministério, porque é isso que nós fazemos, quando você casa com alguém no seu ministério, liga com aquela pessoa, então agora não são dois, mas eles são um, então não são dois ministérios, são um ministério só, é uma chamada só. Então quando a gente vai escolher alguém para dividir a vida, as pessoas escolhem por beleza, escolhem por simpatia, escolhem porque a pessoa é bonita, é fortinho, é malhadão, é tanquinho, é olhos verdes, azuis, laranjas, cor de abóbora. Porque a pessoa é simpática, porque a pessoa é legal. Mas a única coisa que não é critério para decisão é propósito. A última coisa que alguém pergunta é: estou precisando casar com você, qual é o seu propósito? Um dia eu estava dando uma palestra dessa com um grupo de jovens numa igreja, e eu tive uma triste história sendo narrada. Uma jovem contou uma história para a gente dentro da palestra, e ela contando exatamente isso. Quando a gente terminou a palestra, ela estava contando o seguinte: pastor, eu sou exatamente a pessoa dessa história. Eu falei: o quê? Eu escolhi um rapaz, e desde a minha adolescência eu tenho uma chamada missionária. Eu me sinto chamada. Só que eu conheci um rapaz e eu gostei muito dele, e nós decidimos nos casar. E aí nós casamos. E ele é uma pessoa muito boa, muito esforçada, e ele agora montou o seu próprio negócio depois de muito esforço, juntou um dinheiro, e ele montou uma loja de peças de moto. E no dia da inauguração da loja, tudo montado, pastor, tudo feito, coisa mais linda, tem um monte de capacete, peças de moto, aquela coisa linda. Nós vamos para o culto de agradecimento, e no culto de agradecimento, vamos lá para agradecer no culto, E aí no culto nós fomos para agradecer. Naquele dia era um culto de missões, e o pastor que eu não conhecia, e ele estava pregando, e aí ele apontou para mim, e ele me chamou, e ele falou assim: olha, Deus te chama para as missões, há um lugar para você na África, eles estão esperando por você lá, e você tem uma palavra para eles. E aquele homem profetizou, e botou a mão na minha cabeça, e ela dizendo, e ela começou a chorar, e ele colocou na minha cabeça e profetizou. E eu cheio de Deus, recebi aquilo foi lindo, foi maravilhoso. E aí então nós voltamos para casa, e meu esposo, e eu radiante. E aí então eu sentei com ele, e falei assim: bem, você ouviu o que o pastor falou? Ele disse: ouvi.
Que bom, não é? Aí, então, amor, e agora? Sim, agora nada, eu tenho a minha loja. Ela disse, pastor, e eu não fui. E eu nunca pude viver a minha chamada. Porque a pessoa com quem eu casei não tem a mesma chamada que eu. Quando nós decidimos, por emoção, por necessidade, por vontade, ou por sentimentos que não envolvem a direção de Deus para a nossa vida, fatalmente, essa será uma decisão que vai colocar você em xeque a vontade de Deus para a sua vida. Nós somos uma geração que não permeia a vida da sua chamada. A chamada fica fora. Eu tenho que decidir na minha vida, eu decido a minha vida. A minha vida com Deus é uma outra parte. Quando você vai decidir sua vida profissional, a sua chamada pesa. Quando você for escolher o seu curso da faculdade, a sua chamada foi um ponto decisivo para você escolher sua profissão. Quando você for escolher o carro que você ocupa, o lugar que você trabalha, o concurso que você fez, a sua chamada foi um ponto decisivo. Você por um segundo que seja parou a pensar e disse, como isso vai impulsionar, ou atrasar, ou reter, ou frear a chamada de Deus para a minha vida? Porque afinal de contas eu não nasci para ser advogado, eu não nasci para ser policial, eu não nasci para ser padeiro, eu não nasci para nada disso. Eu nasci para cumprir a chamada de Deus na minha vida. Eu te fazer uma pergunta. Como você tem feito as decisões da sua vida? Porque as pessoas tomam decisões, sabe, irmãos? Elas tomam decisões na vida e vão tomando decisões, nem sempre para se orientar com pessoas mais experientes. Alguém vem no seu salto, pastor, para perguntar alguma coisa e tomar uma decisão, mas depois que quebra a cara, vem aonde? Não, pastor, é de Deus. Por que de Deus? Porque Ele é lindo. Não, é de Deus porque ela é linda. Não, é de Deus, eu vou montar esse negócio. É de Deus porque é uma boa oportunidade. Porque chegou parado na minha mão. Não, eu vou comprar isso porque é de Deus, é uma oportunidade, sim, mas a razão de você ter nascido é a coisa mais importante da sua história, e é ela que tem seu ponto decisivo de sim ou não das suas decisões. Eu quero perguntar a você, quantas decisões você tomou e se arrependeu, e padeceu, e está sofrendo até hoje, porque você tomou decisões que colocaram você em roda de colisão com a vontade de Deus? Quantas decisões você tomou que vão contra o propósito de Deus para a sua vida? E aí você está como Jonas, Deus quer que você vai para a direita e você puxando para a esquerda, dizendo, não, mas isso é legal, não, eu vou. Quantas pessoas escolhem a sua profissão por quanto vão ganhar? Na hora que vai escolher lá o curso, a profissão, aí eles pegam lá uma folhinha, vão ver a base salarial. Rapaz, estão pagando muito para essa profissão. Esse cara está ganhando muito dinheiro. Você esse negócio aqui. Você esse troço aqui. Não sei nem o que é isso, mas você isso aqui, porque isso aqui está dando dinheiro. Toda profissão tem desafios. Toda profissão tem dias ruins. Mas não existe nada pior no mundo do que acordar de manhã cedo e fazer algo que você não ama fazer. A maior tortura do ser humano, a senhora pode dizer que ela tem um prazer enorme no que faz. A pior tortura do ser humano é quando aquele bendito despertador toca e você já tem que voltar para aquele lugar de novo hoje, Deus. Podia cair um meteoro e derrubar o ônibus, podia ter uma enchente a alagar o bairro. Tem gente balançando a cabeça, pior aí, eu já orei por isso. Entrou no ônibus, podia furar o pneu desse ônibus. Mas o problema é que você, no meio que você não quer ir, tem muita gente que gosta que faz. Sabe por quê? Porque ninguém vai ser o melhor fazendo o que não ama. E ninguém vai ser bom fazendo aquilo que não ama. Porque está cheio de gente que faz pelo dinheiro. E é por isso que trata as pessoas de qualquer jeito. Porque não ama o que faz. E ninguém vai viver algo que ama se aquilo não proceder de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que ter a mesma profissão, todo mundo tem que ensinar pastor para Deus poder usar você na sua área. Não, estou dizendo o seguinte: pese Deus as suas decisões, pondere sobre o seu chamado,
Pondere sobre como isso vai crescer o reino na sua vida. Faça os seus sonhos se atrelarem com o sonho de Deus. E acorde de manhã cedo e vá trabalhar e cumprir o propósito de Deus através do seu trabalho. Deixa Deus fluir através de tudo que você faz, até profissionalmente. Porque tem acha que a nossa vida com Deus só se manifesta na igreja. Tem gente que acha que a única forma de pregar o evangelho é aqui. E nunca vislumbraram que o reino se estende até a sua vida profissional. A Bíblia diz que quando nós fizermos, quando nós servimos, escute bem isso aqui. Escute bem isso aqui. Talvez você nunca parou para estudar esse texto, mas eu quero dizer a você que a Bíblia diz que o nosso evangelho se manifesta em como nós servimos os nossos patrões. A Bíblia diz isso. E ainda diz mais, que quando fizer aqueles que são seus chefes, seus patrões, faça como se estivesse fazendo a Deus. Porque a nossa vida profissional, ela é uma extensão do evangelho que nós vivemos. Quem você é no seu trabalho é uma extensão de quem você é na igreja. Deus não está preocupado só em como você canta na igreja, mas Deus está preocupado em como você serve no seu serviço. Deus está preocupado em como seus colegas de trabalho veem o seu evangelho. Não, porque fulano na igreja é até puro, mas no serviço é um cego, é um morcego, é um mentiroso, é um preguiçoso. Você acha que alguém vai ver a igreja de um camarada desse? Ei, fulano, vamos lá visitar a minha igreja? Ah, sai pra lá, ó. Deixa tudo para os outros colegas fazerem. Não podemos confiar em você para nada. E ainda você me dizer que você é crente. Sabe por quê? Porque nós separamos a nossa vida profissional da nossa vida em Cristo. Nós separamos a nossa vida sentimental da nossa vida em Cristo. Enquanto na verdade Deus diz o seguinte, que tudo na nossa vida é permeado pelo nosso propósito. Nós não devemos dar um passo sem pensar como o meu propósito vai fluir através disso. Seja sentimental, seja profissional. Todas as áreas da minha vida, todas as minhas decisões deveriam estar pautadas no meu propósito. Aí você se pergunta, por que é tão importante isso aqui? Porque isso aqui, entender isso aqui, vai levar você a tomar decisões melhores. Glória a Deus. Entender a sua chamada vai fazer você tomar decisões mais assertivas. Vai fazer você parar de perder tempo. Vai fazer você parar de ficar patinando na sua vida profissional e sentimental. Encontrar alguém de valor para você sair tá que nem uma mulher que vive botando no poço. Já teve 10 maridos e o que está vivendo agora nem dela é. Deixa gente com a vida sentimental desse jeito. Não, pastor, já tive um monte e ninguém prestava e o que eu estou agora é dando dos outros ainda. Sabe o que é isso? A gente que desaprelou a sua vida com Deus com a sua vida secular. E a Bíblia diz que na verdade é tudo uma coisa só, porque tudo faz parte do nosso processo. Tudo faz parte da preparação de Deus para a nossa chamada. Porque a chamada não se manifesta aqui no altar não, queridos. Quando eu entendo o meu propósito e quando eu começo a decidir vaso em cima do meu propósito, os meus sonhos se tornam os sonhos de Deus. E Deus tem pressa em realizar os seus sonhos. O reino coopera para realizar os projetos de Deus, não os meus. A Bíblia diz que o homem pode até fazer planos, mas os de Deus são os que prevalecem. Então, pastor, como eu posso fazer que os meus sonhos prevaleçam? Torne os seus sonhos os sonhos de Deus e tenha o reino dele trabalhando a seu favor, porque Deus trabalha no propósito dele. Eu posso lutar pela minha própria força? Posso, mas eu prefiro muito mais ter Deus como meu aliado para realizar o meu sonho. Eu prefiro muito mais ter aquele que não dorme pensando em como vai realizar o meu projeto. Eu prefiro muito mais ter a riqueza do reino de Deus trabalhando ao meu favor. É por isso que tem pessoas aqui que estão lutando, trabalhando, suando, sofrendo e tem um alcance. Sim, agora torne os seus sonhos os sonhos de Deus. Alinhe a sua vida e o seu propósito com o propósito de Deus. Decida baseado no que Deus quer e veja Deus trabalhando para realizar os seus projetos. Só que só vai acontecer por nós alinharmos e os nossos projetos estiverem alinhados com os projetos de Deus. Enquanto eu puxar para um lado e Deus puxar para o outro, eu vou estar com a minha própria conta. Porque Deus não tem compromisso com os meus projetos, Deus tem compromisso com os projetos dele.
E eu quero te fazer uma pergunta: os seus projetos são os projetos de Deus? Deus está nos seus sonhos? Deus está no que você tem feito? A sua vida é um reflexo da realização dos projetos de Deus? Ah, pastor, mas eu não sou pregador de culto. Eu não estou falando de culto, não estou falando de microfone, estou falando de vida. O seu lar é uma extensão do reino de Deus. O seu casamento é uma extensão do reino de Deus. A sua empresa é uma extensão do reino de Deus. O seu negócio tem Deus como sócio. É incrível, mas as pessoas não entendem. Tem empresários, eu estava dando uma palestra para os meninos esses dias, tem empresários que não são crentes, estão entendendo isso, estão prosperando. Tem gente que não é, que nem crente é, mas entenderam que se a minha empresa tiver propósito e alinhada com o reino de Deus, ela cresce. Aí a gente continua empreendedor, querendo abrir o seu próprio negócio, mas não quer botar Deus como sócio, não quer dar um propósito para esse negócio, vai remar sozinho. Agora pega grandes empresas aí fora e começa a olhar esses homens que colocaram assim: Deus é o princípio do meu negócio. E o que Deus tem feito na vida desses homens? Eu quero convidar você que tem seu próprio negócio, você que pinta, faz unha, que faz não sei o que sei lá o que você faz, o que você vende, você tem um pet shopping, sei lá o que você faz. Eu quero convidar você, desafiar você a chamar Deus para ser seu sócio, a dar um direcionamento para o seu negócio. Não, meu negócio aqui não é meu, o negócio é de Deus, e aquilo que nós fazemos, parte disso vai para o reino, nós investimos no reino, o reino se manifesta através do meu negócio. Eu quero saber que negócio no mundo que tem Deus como sócio quebra. Como que o negócio que tem Deus como sócio quebra?